lembro que as coisas ficaram mais claras quando eu estava no 9º ano do ensino fundamental, de uma série de ensino fundamental, e aí eu vi uma propaganda do Médicos Sem Fronteiras, eu achei muito bonito, e eu vi que a última brasileira que tinha sido aprovada no Médicos Sem Fronteiras tinha estudado na USP. E aí eu fiquei com isso na minha cabeça, não, então eu tenho que estudar na USP, porque se eu quero ir para o Médicos Sem Fronteiras, tem que ser lá. Na época isso fez sentido, ó. Hoje eu sei que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas na época isso fez sentido pra mim. E aí não foi quando eu decidi que eu queria medicina, mas foi quando eu decidi que eu tinha que me aplicar muito mais nos meus estudos e que eu tinha que ficar muito mais focada. Acho que foi um ponto, assim, diferencial pra mim, porque foi quando eu comecei a levar mais a sério as coisas, mas um momento, assim, de decidir, como eu te falei, eu não tive. Sempre foi muito claro pra mim. Meu nome é Isadora Castelo Branco, sou aluna objetivo e fui aprovada por medicina na Universidade Estadual do Maranhão. Eu não acho que teve uma coisa que me fez escolher, sempre fez muito sentido pra mim e eu confesso que eu nunca tive muitas dúvidas. Às vezes eu ficava pensando assim, eu queria estudar outros assuntos também e talvez medicina eu fosse ficar muito presa. Gostava um pouco de sociologia, de história, e eu senti que no curso de medicina e na carreira também eu não teria muito disso. Mas foi o máximo de dúvida que eu cheguei, desde pequenininha era isso que eu sabia que eu queria fazer, e eu acho que eu nunca tive esse questionamento não, por que eu quero fazer isso? Aqui eu sempre fui muito compreendida. A minha avó, que era uma pessoa muito próxima para mim, teve um problema de saúde no final do ano passado, perto do Enem. E em outros lugares eu acho que as pessoas não teriam entendido a minha ausência. Mas depois que eu expliquei, todo mundo entendeu e eu não fui cobrada de nada, pelo contrário. A Rafa me perguntava como é que eu tava e eu vinha pra cá só mesmo assim para não ficar em casa, para não ficar preocupada. E mesmo não estando estudando, né, não estando realmente focada naquilo, eu senti que aqui eu tinha um apoio muito grande. Mesmo quando não era relacionado aos estudos, era como se eu estivesse em casa mesmo. Aqui eu sentia que eu tinha liberdade. Liberdade para me entender o que eu precisava para poder alcançar, então não era como se eu estivesse solta, mas eu podia confiar em mim e eu tinha pessoas que confiavam que eu estava tomando a decisão certa. Então se eu não estava sentindo que eu precisava ver muitas aulas, é que eles entendiam por que eu não precisava ver muitas aulas. Se eu estava sentindo que eu precisava assistir essa, eles também entendiam isso. Então além de ter todo um suporte pedagógico, um suporte de material, de pessoas que estavam preocupadas com isso, eu também tinha a liberdade de poder buscar o que era melhor para mim, que às vezes a gente não tem, às vezes a gente fica muito fechado, né, como se estivesse numa caixa. E eu nunca senti isso, pelo menos não aqui no Objetivo. Meu Deus, são muitos conselhos eu acho que eu daria, mas com certeza manter a calma, não desistir. Eu acho que todo mundo sempre diz isso, né, não desista, só não passa quem desiste, né. Mas eu acho que não existe momento suficiente, não existe assim a quantidade de vezes suficientes pra gente dizer para um vestibulando não desistir. Tem dias que é só o que a gente quer fazer, tem dias que a gente não quer mais estudar, que a gente não aguenta mais. E pode ser até que a gente tenha começado a estudar agora, mas é muito difícil. E a maior parte das pessoas não entende o quão difícil é. Então eu acho que seria o meu maior conselho, não desistir, assim, descansa, volta, respira fundo, mas volta. Não deixa pra lá, porque é teu sonho e vai valer a pena, pode ter certeza. Eu passei na lista de espera, né? Então eu já imaginava que eu fosse passar. Eu já sabia que algumas pessoas tinham desistido, só não sabia quando é que ia ser esse dia. Eu tava na praia, eu tava descansando assim, deitada depois de pegar um sol, e minha mãe me ligou, eu achei que tivesse acontecido alguma coisa. Era um horário assim, ela sempre me liga em momentos muito específicos, de manhã e de noite. Ela me ligou no meio da tarde, meu Deus, mãe, o que foi que aconteceu? Ela tava chorando, minha filha, você passou, graças a Deus você passou. E aí eu fiquei, acho que eu não acreditei, eu demorei alguns dias pra acreditar. Meu namorado chegou, meus amigos chegaram, minha avó tava do lado de fora e todo mundo começou a chorar, meu pai chorava também pela ligação, todo mundo assim, chorando, eufórico, e eu não sabia nem o que estava acontecendo. Acho que foi um dos momentos mais especiais da minha vida, mas eu só percebi que era um dos momentos mais especiais depois. Na hora eu não tinha noção do que estava acontecendo. Parecia que não estava fazendo sentido para mim, mas depois fez e ainda bem que fez. Eu acho que eu teria que ter um livro para eu agradecer a quantidade de pessoas que eu gostaria de agradecer. Se eu começar a agradecer, que vai ser injusto, porque teria muitas outras que eu gostaria de agradecer. Mas como esse vídeo aqui está sendo gravado do lado de uma pessoa muito especial para mim, vou agradecer principalmente a Rafa, que ela me apoiou demais, demais. Aos meus amigos também que estiveram por aqui. Óbvio, a minha família não precisava nem comentar, já está agradecido. Essa conquista não é só minha, né, é deles também. Muito obrigada, Fabrício, por ter acreditado em mim. Muito obrigada a todo mundo, toda a equipe aqui, todo mundo. Sou muito grata. Acho que é isso. O que eu sinto hoje é gratidão. Desde o começo, desde que eu soube que eu passei. Na verdade, desde que eu comecei a estudar. Acho que só o que eu sei sentir é gratidão mesmo. Obrigada.